Ciao cari veneti! E allora, su questo video qua parleremo sui simbri o anche i cimbri, no? La lingua veneta, la parmete che te fa lo pronuncie simbre com la S e timbre com la T. Eu vou falar um pouco sobre os símbolos, a gente falaria em português. Os símbolos, na verdade, eles eram uma população germânica, ok? Que se instalaram aí na região do Vêneto. A gente tem que encarar o fato que muitas são as pessoas, a maior parte das pessoas, infelizmente, né, descendentes de Vêneto, não conhecem a sua história, a sua origem. Por exemplo, aqui onde eu estou, que é a Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, a maior parte das pessoas com quem eu converso, infelizmente, elas não sabem que são de origem vêneta, elas simplesmente acreditam que são italianas e ponto, né? Não se tem, digamos, um registro histórico marcado sobre aquilo. Então, muitas vezes, essas pessoas nem encontram, né, os meus vídeos, porque se eu só coloco Vêneto, elas vão em busca de Itália, Itália, Itália. Então, quem sabe, se eu colocar também alguma coisa relacionado a isso, italianos, por exemplo, italianos de sangue germânico, aqui eu já consigo dar uma explicação melhor e essas pessoas conseguem aprender um pouco mais. Hoje, falando sobre os símbolos, como eu disse, é uma população germânica que se instalou no Vêneto, mas não só no Vêneto, né? Em algumas regiões do Vêneto, mas também, por exemplo, na região do Trento. Nós temos aí no Vêneto Verona, Vicenza, no Trento, né? Mais reconhecidamente, eles até têm um programa de televisão em língua cimbra, Luserna. Óbvio, tem outras localidades, eu não vou ficar me atendo a todas as localidades aqui. É muito interessante que muitos vênetos possuem essa origem germânica, boa parte ao menos dessa origem germânica. Se tem esse mito antigo, né, dos símbolos, que conta que eles vieram lá da Escandinávia, chegaram aí na Península Itálica, dominado pelo Império Romano, travaram muitas batalhas contra o Império Romano, se não me engano foram 3 batalhas, né? E, inclusive, algumas batalhas foram vencidas, ok? Mas depois os romanos reconquistaram seu território e a lenda conta que a população, né, esse povo cimbro, acabou ficando recluso aí nessas partes montanhosas do Vêneto e da região do Trento. Mas obviamente existiu também, de modo registrado, eu digo documental, imigração cimbra para a Itália durante o período da Idade Média e também durante um período mais recente aí da história. Então é muito importante, é muito interessante a gente pesquisar isso das nossas famílias. Eu, por exemplo, eu tenho origem cimbra, tenho bastante origem cimbra na família. Inclusive, por meio disso, eu consegui fazer contato com os meus parentes que ainda hoje vivem lá na Itália. Eu não os conhecia até então. Olha só a importância, né, de conhecer as origens. Os meus parentes que vivem na cidade de onde saíram os meus imigrantes por parte de pai. Fossa. Enfim, em Vêneto se diz fossa, em italiano eles dizem forza. Fossa, eu digo, bom, Vêneto, Fossa. Essa comune aqui, ela foi fundada por símbolos, ela fica em Vicenza, no Vêneto, ok? E não só esse município, mas sim toda uma região que eles chamam de os 7 municípios de Asiago. E por meio disso eu consegui encontrar esses meus parentes e foi uma grata surpresa, porque um deles é pesquisador, né? Ele pesquisa história, principalmente local ali, sobre os símbolos, sobre a língua dos símbolos, enfim, toda essa história. E, inclusive, ele já lançou muitos livros. Um dos livros que ele lançou é esse daqui, ok? Ele está escrito em italiano, não está escrito em vêneto, tempo de radici. Em Vêneto dizerissimo tempo de radici ou de raiz. Esse livro aqui conta a história da minha família, olha só que legal, né? Tem um livro que conta, mas assim, é a história, não como os nossos livros que a gente tem aqui, que são importantes também, eu não tô, por favor, eu não tô falando mal, mas os nossos livros geralmente ele conta a história da partida, da imigração. Esse livro, eles contam a história toda, né? Desde de quando chegaram e tal, lá na Península Itálica, de onde deriva o sobrenome. Por exemplo, o meu deriva do germânico, né, Menegoldus, que ainda existe uma variação na Alemanha, Manegold, por exemplo. Então tem todas essas coisas, né? Muitos dos nossos sobrenomes foram latinizados com o tempo e hoje a gente fala italiano, 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 e quando vê, opa, não
É germânico o negócio, né? Além de falar sobre os símbolos, né? Falar um pouco sobre a nossa bandeira aqui. Muitas pessoas não conhecem a nossa verdadeira bandeira, que é a bandeira do Vêneto, né? Hoje, obviamente, a gente teve muitas influências lá na região do Vêneto, assim como na região do Trento, né? Em muitas outras regiões aí. Mas eu falo por nós que somos vênetos, a gente teve muita influência ao decorrer do período histórico, celta, germânica, enfim, bastante influência grega também, obviamente romana, porque fez parte do Império Romano, mas eu gostaria de sempre mencionar que, na verdade, depois de um certo período, obtendo a nossa independência política e formando, né, chegando a se estabelecer uma República Vêneta, a Sereníssima República de Veneza, que foi a República dos Vênetos, a nossa república, que durou 1100 anos até a invasão da França, posteriormente a Áustria e posteriormente a Itália. Essa era a nossa bandeira, ok? Que continua sendo a bandeira da região do Vêneto. Dentre muitas bandeiras tricolores aí que a gente sempre vê quando fazem as festas dos imigrantes, poxa, eu acho que seria também digno a gente mostrar, hastear também a nossa bandeira, que é a bandeira realmente dos nossos imigrantes e não a bandeira do Reino da Itália. Eu não estou querendo fazer divisão, separatismo, esse tipo de coisa, mas eu estou querendo realmente valorizar o lugar de onde eles vieram e a nossa história. É importante, assim como é importante a história de todos os outros povos. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que os demais são responsáveis pela sua história. Eu estou aqui falando para vocês, eu preciso ser responsável pela história dos Vênetos, não posso falar da Itália inteira porque eu nem conheço. Então essa é a bandeira do Vêneto. Tem o leão alado aí de São Marcos. E eu espero ver essa bandeira mais por aqui, assim como eu vejo em muitos outros lugares aí de imigração vêneta. Pessoas que sabem de onde saíram seus ancestrais e da nossa história riquíssima, que é milenária, muito, muito, muito antes da formação do Estado italiano. E é essencial observar que o que nos une hoje em dia realmente são essas coisas. O nosso amor pela nossa cultura vêneta, pela língua vêneta. A propósito, eu já mencionei aí nos últimos vídeos um curso que eu vou fazer de História Vêneta, curso gratuito de História Vêneta. A gente vai fazer um encontro de algumas horas aí no sábado, dia 16. Não é esse sábado, é o outro sábado. Então quem quiser, quem se interessar em conhecer realmente a história do nosso povo, eu aconselho a entrar aqui no link da descrição, que é o link que vai dar para o nosso grupo de WhatsApp, onde o pessoal está conversando, a gente troca várias ideias aí, e dia 16 vamos nos reunir. Eu gostaria também, aproveitar o momento, para divulgar aqui o curso de Língua Vêneta, o meu curso de Língua Vêneta, desenvolvido por mim, o apoio da Universidade Federal de Santa Maria, Academia da Buona Creanza de Treviso. Esse curso, ele está com vagas abertas, pessoal. Então, se vocês se interessarem, se vocês querem aprender a língua vêneta, e assim, a língua é aquilo que nos une, é aquilo que segura a nossa cultura, né? É aquilo que leva o negócio para frente. Não adianta ir lá, ok, italiano eu sei, eu compreendo, muitas vezes as pessoas têm a necessidade de estudar, muitas pessoas gostam, nada contra a língua italiana. Mas quando nós estamos falando sobre recuperar a cultura, sobre resistência cultural mesmo, né? Então, não adianta, a gente vai ter que falar sempre sobre língua vêneta. Obviamente, vamos ter que dar uma importância maior do que o italiano, porque o italiano não era a língua dos nossos imigrantes. Por exemplo, meus pais nem sabiam o que era de fato o italiano, né? Eles nunca chegaram a falar italiano na vida, eles sempre falaram vêneto, meus avós, idem, e assim por diante. A gente tem que realmente deixar de ser um pouco cego, né? E ir atrás daquilo que realmente nos condiz. Quem quiser se inscrever no curso de Língua Vêneta, eu sugiro que me inscreva. Eu vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, o e-mail para onde vocês podem inscrever. E eu estou fechando aí algumas turmas, ok? Uma turma já está aí quase para fechar e não vai ter mais vaga. Eu tenho mais 2 turmas que eu vou fechar agora. Se inscreva aí para não perder tempo. Puito, donc mi finisco questo video qua col nostro Pavillon Veneto in man, il Pavillon Veneto, e vi auguro un buon fin di settimana. Ciao ciao!